Isso é que há uma certa limpeza do território da Crimeia e especialmente de Sebastopol. Por 12 anos, a Crimeia foi o maior símbolo sustentando o regime de Putin. Mas agora, a maior vitória de propaganda do regime está se transformando em seu fracasso mais visível, porque há meses a Ucrânia vem estrangulando a península, não com armas, mas com logística. Por que fazer tantas pessoas sofrerem? Para quê? Parem. Chega. Sem guerra. Chega. Suas conexões terrestres e marítimas foram cortadas uma a uma, e uma península de 2,5 milhões de pessoas foi deixada sem combustível, sem energia e sem água. Agora, os russos estão vendo-a se transformar em uma zona de guerra para a qual não podem viajar, cheia de problemas que prefeririam não ver. E os russos estão desistindo da Crimeia. Eles estão jogando a toalha. Acho que não é segredo para ninguém que as coisas não estão bem na Crimeia agora. Deus, por que estou aqui? Quero voltar para Moscou. O que são essas ruínas? E essa situação deixou os círculos do Kremlin em desespero. O administrador que eles nomearam declarou estado de emergência. Os blogueiros mais fervorosos da guerra escreveram sobre uma derrota humilhante, e agora os próprios generais russos estão admitindo que a península efetivamente escapou de suas mãos. E aqui está a parte mais impressionante. Hoje, o mesmo diagnóstico está sendo feito pelos generais de dois campos opostos. De um lado, o coronel-general aposentado Leonid Ivashov, uma das vozes militares mais conhecidas do pensamento imperial russo. Do outro, o tenente-general aposentado Ben Hodges, o ex-comandante das forças do Exército dos Estados Unidos na Europa. Um está olhando pela janela de Moscou, o outro de um quartel-general ocidental, e ambos chegam à mesma sentença. A Crimeia não pode mais ser mantida. Hoje vamos falar sobre como a Crimeia escapou das mãos da Rússia, e você ouvirá isso não da Ucrânia, mas da boca dos próprios russos. Mas primeiro, precisamos de um pequeno favor. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta são suprimidas pelo algoritmo, e o vídeo nunca alcança muitas das pessoas que poderia. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Agora, vamos começar com aquele general russo. O peso de Leonid Ivashov vem menos de seu posto do que de sua história. Ele ocupou cargos seniores na direção de cooperação internacional do Estado-Maior-Geral da Rússia e, na aposentadoria, tornou-se um dos defensores mais fervorosos das reivindicações geopolíticas da Rússia. Em outras palavras, nenhum rótulo de agente ocidental vai colar nele. Ele não é um dos descontentes do palácio, mas um defensor da própria ideia imperial, e a avaliação desse homem sobre a Crimeia começa com a frase que você ouviu na abertura. Isso é que há uma certa limpeza do território da Crimeia e especialmente de Sebastopol. Ele diz que uma espécie de limpeza está em andamento na península, e especialmente em Sebastopol. Na sua visão, a população local está sob pressão. O patrimônio russo está sendo eliminado, e está se espalhando pelas cidades a sensação de que esta já não é mais a nossa cidade. Transmitimos essas alegações como sua própria interpretação. Elas são construídas a partir de uma perspectiva nacionalista e não são verificadas de forma independente. Mas essas não são as frases importantes. A conclusão estratégica de Ivashov é esta. Mesmo que a Crimeia permaneça sob controle russo, deixará de fazer parte do mundo russo e de ter influência lá. Pese bem essa frase. Um general não está dizendo que estamos perdendo a península militarmente. Ele está dizendo algo muito mais profundo. Mesmo que permaneça em nossas mãos, não será nosso. O território pode permanecer, mas o pertencimento se foi. E essa é a rejeição mais pesada até agora, dentro do próprio campo dele, de toda a narrativa construída há 12 anos com o slogan "A Crimeia é nossa". E o fato de que tal frase possa ser dita na Rússia é, por si só, um sinal. Em um país onde as pessoas são detidas por um único cartaz anti-guerra, um general aposentado poder explicar diante das câmaras que a península escapou mostra que o regime não pode silenciar essa voz, porque silenciá-lo significaria voltar-se contra a sua própria espinha dorsal ideológica. Uma terra deixando de ser nossa sempre acontece na mesma ordem na história. Primeiro a segurança vai embora, depois a economia colapsa, então as pessoas se afastam. E, finalmente, esse lugar se torna, na mente do país ao qual supostamente pertence, um fardo. A ocupação militar pode mudar um mapa, mas o pertencimento é decidido apenas pela vida cotidiana das pessoas que vivem lá. E a conclusão do general é confirmada pelas próprias palavras das pessoas que vivem na península. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, um residente da Crimeia fala diretamente com Moscou.
Prometeram-nos segurança e uma vida normal. O que encontramos foram estações vazias, postos de controle e total incerteza. E acrescentam: na televisão dizem que tudo está sob controle. Mas se a Crimeia mudou para o modo de sobrevivência, então nada está sob controle. O que um general diz em linguagem estratégica, um cidadão comum resume em uma linha: este lugar já não é nosso como costumava ser. De fato, segundo análises internacionais, aqueles com meios estão vendendo suas casas na península e se mudando para o interior da Rússia. As pessoas não veem perspectivas para o futuro. A verdadeira perda de um território não é medida por uma bandeira que desce, mas pelas pessoas que começam a partir. O mesmo diagnóstico vem não dos opositores do regime, mas de seus apoiadores mais fervorosos. Na Rússia, o círculo conhecido como os blogueiros Z defende a guerra nos termos mais duros e critica o Kremlin por incompetência, mas nunca por capitulação. E o Kremlin não pode silenciar esse círculo. A censura pode bloquear a narrativa da Ucrânia, mas silenciar o próprio público que mais apoia a guerra significaria voltar-se contra sua própria base. É exatamente por isso que os blogueiros Z se tornaram tanto o braço de propaganda mais poderoso do regime, quanto sua fraqueza mais incontrolável. E o que Maxim Kalashnikov, um dos nomes mais conhecidos nesse círculo, escreveu equivale a um sinal de alerta. Ele diz: um Tsushima de combustível está se desenrolando no país. Em seu relato, a Ucrânia está agora atacando não apenas refinarias e depósitos, mas as estações de bombeamento ao longo dos oleodutos e os petroleiros no Mar de Azov, privando a Crimeia de combustível. O que se segue é ainda mais severo. Se isso continuar, até a mobilização se torna impossível. Os planos para converter depósitos bancários em títulos do governo colapsam e a crise de combustível paralisa tudo. A crise está se espalhando até para o Quirguistão e a Mongólia, que dependem dos suprimentos russos. O déficit orçamentário vai acelerar e sua conclusão é exatamente o oposto da mensagem do Kremlin. A guerra está se encaminhando para um congelamento, e entender por que Kalashnikov escolheu a palavra Tsushima explica o verdadeiro peso dessa frase. Porque Tsushima, em 1905, não foi apenas uma derrota naval. A humilhação que o Império Russo sofreu diante de seu próprio povo arrastou o país em poucos meses para greves, levantes e, finalmente, a Revolução de 1905. Na memória política russa, a palavra Tsushima não significa que perdemos, significa que o momento em que perdemos é o momento em que o regime foi abalado. Para um dos propagandistas mais leais do Kremlin, recorrer a essa palavra não é, portanto, uma raiva comum, é um aviso deliberado. O que ele está dizendo, em essência, se isso continuar, o que vem a seguir não é uma derrota na frente, mas um tremor em casa. E a linha final desse texto resume por que este vídeo existe. O que é isso, senão um fracasso retumbante e humilhante? Vamos lembrar mais uma vez de quem vem essas frases. Estas não são as palavras de um dissidente ou de um think tank ocidental. Elas pertencem a um dos defensores mais apaixonados da guerra. Em sistemas autoritários, o verdadeiro ponto de ruptura não é a oposição falando. A oposição sempre fala. A verdadeira ruptura é quando a base leal começa a dizer "estamos perdendo". E o mesmo cansaço agora é falado abertamente na rua. Em um vídeo que surgiu nas redes sociais, uma mulher russa, após mais uma evacuação em uma instalação, vira-se para a câmera e implora: "Isto é um pesadelo absoluto. Parem esta guerra agora." O que se destaca é que ela se dirige não a um lado, mas a ambos. Chega de drones e mísseis de ambos os lados. Quanto tempo mais isso pode continuar? Kalashnikov. A guerra está caminhando para um congelamento, e o apelo desta mulher são, no final, a mesma conclusão em duas línguas diferentes. Um fala por estratégia, o outro por exaustão. Uma breve pausa. Seu like, um comentário de uma palavra e sua inscrição ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas. Porque agora vamos olhar para a mesma imagem do outro lado da frente, através dos olhos de um comandante da OTAN. O tenente-general aposentado Ben Hodges é o ex-comandante das forças do Exército dos Estados Unidos na Europa, um soldado que por anos comandou efetivamente o flanco leste da OTAN, e sua interpretação da Crimeia coincide de forma inquietante com o que Ivashov está dizendo. Hodges começa pela geografia. A Crimeia está como uma adaga cravada no Mar Negro. Ela bloqueia a entrada para o Mar de Azov, ameaça tudo que sai de Odessa e pode até pressionar a produção de gás da Romênia no Mar Negro. É por isso que Catarina a Grande a tomou no final do século XVIII. Mas o ponto principal de Hodge é este.
A própria geografia que torna a península tão importante também a torna tão vulnerável. Água em 3 lados e apenas algumas poucas ligações estreitas com a terra. Até mesmo alguns funcionários do governo, pessoas percebendo que a Crimeia está se tornando uma armadilha, por assim dizer, e estão tentando sair de lá, é algo que a Ucrânia poderá manter ou aumentar com esse tipo de intensidade. E a Ucrânia está explorando exatamente essa vulnerabilidade hoje. Segundo Rhodes, a península tornou-se militarmente insustentável. A frota do Mar Negro não pode mais operar livremente a partir de Sevastopol. Os aeródromos e bases logísticas são inutilizáveis e a rede de radar e defesa aérea está sendo continuamente desgastada. Nas suas próprias palavras, não há mais lugar para se esconder. A segunda fase é o isolamento, e Rhodes diz que está ganhando velocidade. Como a ponte de Kerch foi atingida repetidamente, o tráfego pesado através dela foi significativamente reduzido. As travessias no norte são alvo diário. Comboios russos estão redirecionando para os pontos onde ainda podem cruzar, o que os torna ainda mais vulneráveis. É por isso que imagens de comboios em chamas aparecem nas redes sociais quase todos os dias. O resultado? A Rússia não pode mais usar a Crimeia como a base logística que sustenta suas tropas no sul. Mas a observação mais marcante de Rhodes não é militar. É psicológica? Em sua opinião, a península se tornar um lugar onde os russos não podem passar férias é precisamente o que diz a mais e mais russos que eles estão perdendo a guerra. Eles já não conseguem chegar às praias que visitam todo o verão. E esta é a confirmação do campo oposto da tese que percorre todo este vídeo. A verdadeira perda da Crimeia não está acontecendo no mapa, mas nas mentes russas. Rhodes chama isso de tática clássica de cerco, isolando um lugar e privando-o de combustível. E ele nos lembra que a Crimeia não é um lugar autossuficiente. Historicamente, também teve um problema de água. Os relatos do local em sua conta são inequívocos. As pessoas estão saindo, não apenas turistas desapontados, mas alguns funcionários do governo também, porque percebem que a Crimeia está se tornando uma armadilha. E quanto mais apertada essa armadilha fica, mais os russos se aproximam de uma decisão: ficar ou retirar-se. A situação no mar apoia a mesma leitura. Segundo Rhodes, a frota do Mar Negro já não é um fator real nesta guerra. Seus navios e embarcações de transporte de combustível estão sendo continuamente atacados por sistemas não tripulados, e a frota não pode se mover livremente fora de sua própria base principal. Quando uma marinha não está segura em seu próprio porto, o status de fortaleza intocável já terminou. E a resposta dele à pergunta de como o sucesso deve ser medido também merece destaque. Na visão dele, a métrica correta nesta guerra não é quilómetros quadrados conquistados, mas o efeito e o indicador a observar é a produção de petróleo e gás da Rússia, a capacidade de refino e as exportações. Se essa curva continuar caindo, a estratégia da Ucrânia está funcionando porque a Rússia só pode financiar esta guerra com a energia que consegue vender. Acho que é por isso que você vê muitas empresas europeias e até mesmo empresas americanas agora procurando fazer negócios na Ucrânia ou com a Ucrânia por causa disso. E para a sobrevivência da Ucrânia no futuro, eles terão que ser, como Israel, de algumas maneiras, tendo muito forte, poderoso. Esta é também a tese que Rhodes tem defendido há muito tempo. A Crimeia é o terreno decisivo desta guerra. Se a Ucrânia restabelecer o controle sobre a península, torna-se muito mais difícil para a Rússia sustentar a guerra política e psicologicamente. Mas ele também menciona o outro lado da moeda. Se a Rússia permanecer na Crimeia, pode obstruir indefinidamente as exportações da Ucrânia a partir de Odessa e seu acesso ao Mar de Azov. Em outras palavras, esta península é a chave da guerra para ambos os lados. E o indicador que Rhodes está realmente observando não é um mapa na linha de frente. É como a liderança militar sênior da Rússia responde. Ele diz que os oficiais russos profissionais podem ver como esta guerra desgastou suas próprias forças armadas. E baseando-se na história, ele levanta a possibilidade de que em algum momento a liderança militar diga: isso é suficiente. Coloque essa expectativa ao lado das frases de Ivashov e o quadro se completa. A voz que o Ocidente estava esperando começou a emergir de dentro da Rússia. O mesmo cansaço se transformou em raiva nas ruas russas. Em um vídeo compartilhado de Moscou, um residente furioso exige respostas das autoridades e convoca os concidadãos a não ficarem em silêncio. Se continuarmos apenas assistindo em silêncio, nosso país, nossa casa será tirada de nós. O partido que ele culpa não é o inimigo, mas seu próprio governo. Então, qual é o cenário de pesadelo para Putin? Rhodes descreve isso também.
O impulso que agora parece ter se voltado a favor da Ucrânia se tornar irreversível, a perda da capacidade de exportar energia e os círculos influentes dentro da Rússia retirando visivelmente seu apoio à guerra. Quando esses três chegarem juntos, ele acredita que o Kremlin concluirá por si só que acabou. O aviso final de Hodges diz respeito à provável resposta do Kremlin. Ele coloca as medidas tomadas nas passagens de fronteira ao lado do porta-voz do Kremlin, agora dizendo abertamente "estamos em guerra", em vez de operação militar especial, e interpreta isso como um sinal de que o público pode estar sendo preparado para uma mobilização em grande escala. Em outras palavras, o regime pode estar considerando aumentar as apostas para recuperar a iniciativa que perdeu. No entanto, ele considera extremamente improvável uma escalada nuclear. A Rússia não ganha nada prático com tal passo. O que realmente lhe serve é a hesitação que a mera possibilidade cria no Ocidente. E essa leitura encontra correspondência na análise ocidental. A avaliação do Wall Street Journal é direta. A Crimeia, celebrada em 2014 como o retorno da joia da coroa imperial, não é mais uma conquista histórica, mas um fardo em torno do pescoço de Putin, um ponto de vulnerabilidade que pode comprometer sua capacidade de continuar a guerra. O especialista em Rússia, Mark Galeotti, acrescenta a consequência política. Se Putin concluir que perder a Crimeia resultaria em sua própria queda política, ele pode se sentar à mesa, mas com igual probabilidade ele pode ser persuadido a aumentar as apostas. O homem nomeado pelo próprio Kremlin confirmou o que todas essas avaliações descrevem. Em 26 de junho, Sergei Aksionov declarou estado de emergência e admitiu isso. Não podemos garantir vendas diárias nos postos de combustível e também não podemos dar um cronograma firme para a distribuição. Em seguida, as vendas de combustível para proprietários de carros individuais e para empresas foram totalmente interrompidas. A gasolina iria apenas para as instituições estatais que mantêm a península funcionando e segura. Quem está fazendo esta declaração também importa. Aksionov foi o homem que Moscou instalou como o símbolo vivo da anexação de 2014. 12 anos depois, o mesmo homem na mesma península diz que não pode garantir que seu povo encontrará combustível. Uma administração que interrompe as vendas de combustível para seus próprios civis não está mais gerindo a normalidade, está gerindo a escassez. E um estado de emergência é legalmente o Estado dizendo: não posso governar isso por meios normais. O resultado econômico apareceu devidamente no turismo. De acordo com os dados de reservas, aproximadamente 80% das reservas de hotéis na península foram canceladas. A cadeia de admissões chegou até o topo também. Putin admitiu na televisão estatal que os ataques estavam criando problemas e que havia uma escassez de combustível, mas acrescentou que não era crítico. Se você quer medir a verdadeira condição de um regime, não olhe para as alegações da oposição, mas para os números da própria agência de pesquisa do governo. De acordo com a pesquisa de 19 a 21 de junho de EFOM, que é próxima ao Kremlin, a confiança em Putin caiu em uma única semana de 74% para 69%, o nível mais baixo de toda a guerra. Aqueles que dizem "eu não confio nele" atingiram um recorde de 18%. E o The New York Times relaciona esse declínio diretamente a uma causa. Os intensos ataques da Ucrânia à infraestrutura militar na Crimeia desestabilizaram a vida diária na península ocupada e forçaram a administração local a declarar estado de emergência. Nem a queda parou por aí. Na pesquisa da FOM de 10 a 12 de julho, a aprovação do desempenho de Putin caiu em uma semana de 71% para 66%, a queda semanal mais acentuada que a agência registrou desde o período de mobilização do outono de 2022. Os números de junho do Independente Centro Levada apontam na mesma direção. A aprovação caiu de 79% para 74%, enquanto aqueles que desaprovam seu desempenho aumentaram de 15% para 21%, o nível mais alto desde que a mobilização foi anunciada em setembro de 2022. E talvez o mais impressionante de tudo, aqueles que dizem que o país está indo na direção certa caíram de 61% para 52% a um ritmo recorde. E o fato de essa queda estar sendo ligada à Crimeia cria um problema muito particular para o Kremlin. Porque em 2014, essa mesma península elevou as avaliações de Putin a níveis históricos, o que significa que o lugar que está provocando a queda hoje é o mesmo que proporcionou o auge há 12 anos. O maior capital político de um líder sendo chamado de volta do mesmo endereço é uma das faturas mais implacáveis da política. Há mais um detalhe que diz ainda mais do que os números, o reflexo da censura.
As agências estatais de pesquisa suspenderem algumas de suas publicações regulares mostra que o que preocupa as autoridades é menos os dados em si do que os dados serem vistos. Quando uma administração para de medir más notícias, ela também parou de gerenciá-las. A voz humana por trás dos percentuais é muito mais nua do que qualquer pesquisa. Em um vídeo, o cansaço dos pacientes é resumido em uma única frase. O chefe nos diz para sermos pacientes por mais um pouco. Já fomos pacientes por 5 anos. A descrição usada no mesmo clipe para o estado de espírito das pessoas é igualmente marcante. Há uma completa confusão na cabeça das pessoas, nenhuma expectativa de um futuro brilhante e nenhuma esperança de que as coisas melhorem. O que todas essas vozes têm em comum é a quebra de um acordo muito familiar. Desde a sua fundação, o sistema de Putin ofereceu aos seus cidadãos uma troca. Fique fora da política e, em troca, sua vida será estável. A Crimeia era a vitrine mais brilhante desse acordo. Ela proporcionava tanto orgulho quanto férias. Agora não há nem orgulho nem férias nessa vitrine, e o verdadeiro risco político está na direção da raiva. Essas pessoas estão se dirigindo a Moscou, não à Ucrânia. O que elas ressentem não é o ataque, mas a promessa que não foi cumprida. E, além de tudo isso, o golpe final veio do lugar mais inesperado. A Rússia apagou a Crimeia do seu próprio dinheiro. O verso da nova nota de 100 rublos que entrou em circulação em julho de 2026 traz o memorial de Reljev e um mapa. Mas enquanto o desenho na versão de 2022 mostrava a Crimeia como parte da Rússia, essa imagem está ausente da nova nota. A península desapareceu silenciosamente da peça de papel mais amplamente circulada da Rússia. E desta vez, a mão que deu o golpe não foi a dos drones da Ucrânia, mas sim do próprio Banco Central do Kremlin. De acordo com o Banco Central, não há nada de extraordinário aqui. Cada denominação é dedicada a um distrito federal e a nota de 100 rublos simplesmente chegou à sua vez. De fato, a Crimeia não foi completamente apagada do dinheiro russo. Sevastopol ainda aparece na nota de 200 rublos impressa em 2017. Mas os símbolos ganham significado a partir do momento em que aparecem, e este símbolo surgiu em um período em que o próprio dinheiro está efetivamente se retirando da península. Porque as redes sociais russas na Crimeia hoje em dia estão cheias não apenas de lamentações sobre combustível e eletricidade, mas de reclamações de que os bancos estão se recusando a entregar o dinheiro dos depositantes. E a razão soa como um resumo de todo o quadro. Até mesmo o dinheiro precisa de combustível para ser entregue. Quando o cofre esvazia, o veículo blindado que levaria dinheiro ao caixa eletrônico está com o tanque vazio. E o efeito psicológico disso é maior do que o econômico. A confiança de uma pessoa no Estado não é um sentimento abstrato. Ela é medida no momento em que colocam um cartão em uma máquina e retiram seu dinheiro. Quando essa máquina volta vazia, o que é abalado não é apenas um orçamento, mas a sensação de que meu Estado está me apoiando. Se os cartões não funcionam, se os caixas eletrônicos não dão nada e a conectividade é restrita, essa região efetivamente voltou a uma economia de dinheiro vivo e o capital é a coisa mais rápida a fugir de tais lugares. Para um império, a perda mais perigosa não é a perda de território. É a perda da narrativa. Isso é exatamente o que está acontecendo na Crimeia hoje. As bandeiras estão no lugar, os governadores estão em suas mesas, os postos de controle estão funcionando. Mas o general do pensamento imperial russo diz: mesmo que permaneça em nossas mãos, não será nosso. O ex-comandante da OTAN na Europa descreve a mesma península como se tornando uma armadilha. Os blogueiros mais leais à guerra escrevem sobre uma derrota humilhante. O administrador nomeado pelo Kremlin anuncia que não pode garantir combustível. As próprias pesquisas do Estado medem a confiança atingindo o fundo. A pessoa na rua diz: já fomos pacientes por 5 anos. E o Banco Central remove a península da nova nota. Por 12 anos, a Crimeia foi a prova que Putin mostrava ao seu povo. Olhem, podemos recuperar o que perdemos. Agora, a mesma península se tornou a prova do exato oposto. Olhem, não conseguimos nem manter o que tomamos. E é aí que reside o verdadeiro perigo para o Kremlin. Esta península era uma prova da história que o regime conta ao seu povo. Quando essa prova apodrece, o resto da história começa a ser questionado também, incluindo a própria guerra. Os sinais a observar são claros. Se o estado de emergência for suspenso, se o fornecimento de combustível e energia se estabilizar, se os números das pesquisas se recuperarem, se o Kremlin avançar para uma mobilização em grande escala e se novas vozes surgirem da liderança militar sénior da Rússia.
Porque manter um território não é medido por uma bandeira hasteada sobre ele. Se o seu próprio povo não pode viajar para lá, se o seu próprio general diz, está deixando de ser nosso, se o comandante do lado oposto o chama de armadilha, e se a sua própria moeda o apaga do mapa, então esse território há muito tempo se transformou em outra coisa. Não um ativo, mas uma ferida. Então, o que você acha? Os russos realmente desistiram da Crimeia ou a Rússia vai reparar os danos e conseguir manter a península afinal? Compartilhe seus pensamentos nos comentários para se manter informado sobre a análise exclusiva de guerra e geopolítica da PPR Global. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado.